Então, começando de novo, né? Vou fazer um programa, certo? Onde vou configurar interrupções, né? Eu já vou entrar a falar logo de interrupções, por quê? Porque como a gente tem realmente um tempo assim, uma metodologia bem diferente das comumente abordadas, então eu já acho bom começar com um assunto que a gente já viu na aula teórica, que são eventos que têm prioridade sobre qualquer outra tarefa, certo? Qualquer outra sequência de eventos que estão sendo executados pelo microprocessador, né? E isso é conhecido como interrupção, certo? Eu cheguei a comentar sobre isso em algum momento, quando falamos de periféricos de entrada e saída, né? E que alguns periféricos, evidentemente, têm algum tipo de interrupção externa para indicar ao microprocessador que ele tem que parar de fazer aquilo que está fazendo nesse momento e dar prioridade à interrupção, né? Então, para entender melhor isso, pois então vamos fazer uma aplicação hoje e vamos entender o que deve ser modificado, o que deve ser programado, quais são os registros que devem ser utilizados e pré-configurados para que funcione corretamente. Bom, como já tenho feito nas aulas anteriores, eu vou utilizar o mesmo microprocessador, o 16F628A, vou utilizar aquela biblioteca aqui, o .inc, né? E, bom, não cabe lembrar também que eu estou deixando tudo isso no Schoology, né? Todos os algoritmos. E essa parte aqui, pois que já costumo fazer, que é para bancos de memória, são os bancos da memória de dados, né? Colocar MD, pronto. Banco da memória define os bancos da memória de dados, né? Que mais a gente pode fazer aqui? Bom, vamos então colocar aqui os famosos blocos associados com os registros de propósito geral. Vou colocar aqui GPR, né? Que começam a partir da posição 20H, né, nesse micro, né, só para lembrar, né, sempre lembrando que se você tem dúvidas sobre isso, você pode ir na própria folha de especificações e conferir isso, né, deixa eu ver aqui, só para mostrar. Temos aqui a memória de dados, né, e no banco zero começa a partir do 20H, né, então é isso que estou fazendo, né, e vou deixar aqui um NC e um espaço aqui para colocar. Vai falar? Professor, Diga. Uma coisa que eu fiquei com dúvida assistindo a aula 5, que o senhor mencionou, né, sobre a questão do PIC, do microcontrolador em geral, ter a memória de dados e ter a memória de programa, né, de instruções, no caso. Eu fiquei na dúvida, professor, como é que eu sei que uma aplicação, tipo um comando, quando ele é de instrução e quando ele é de dados, quando ele vai para a memória de dados e quando ele vai para a memória de programa? Então, a memória de dados, como já tenho mostrado, ela é exclusivamente para salvar dados. Então, você não vai ter nunca uma instrução lá, entendeu? Você somente pode ter instruções na memória de programa. Como é que você acessa? Então, tem o direcionamento, endereçamento direto ou indireto. Mas eu acho que na aula passada, se não estou errado, bueno, uma dessas aulas aí, a 5 ou a 6, eu expliquei também, a 6 não, a anterior, né? A anterior foi qual? Aliás, hoje que aula é? Hoje não é a aula 8, então na verdade foi na 6. Eu me atrapalhei aqui no nome, né? Eu botei aula 6, mas é aula 8, enfim, bom. Na aula 6 eu falei um pouco sobre isso, que existe um registro chamado FSR, inclusive os que estão fazendo a prova vão confirmar isso lá, né? Eu vou botar aqui, inclusive, rapidamente, né? Cadê? Tem um diagrama de blocos, né? Eu acho, e aí você consegue ver isso, né? Eu acho que isso esclarece um pouco sua dúvida também, ajuda a esclarecer sua dúvida. Aqui tá vendo o registro FSR, que é um registro especial para acessar registros de função especial, que são justamente aqueles que você tem onde? Na memória de dados, né? Outra coisa,
só para esclarecer, memória de dados você acessa com 8 bits, né? Enquanto que memória de programa, né? Tem 13 aqui, né? Olha aí, né? Então isso já diz muita coisa, né? Não sei se isso responde a sua pergunta, mas a memória de dados não pode ter instruções, né? Somente registros de função especial e registros para você armazenar dados, que são os famosos GPR, que eu coloco aqui, os registros de propósito geral. Responde a pergunta? Mais ou menos, professor. Diga aí. Volta ali naquele datasheet, por favor. Hum. Tem uma parte que fala da questão dos comandos, né? Do goto, do move, Ah, sei. Você fala do ISA. do isa, Aqui. isso. Aqui. Isso. Uhum. Aí o senhor tem um momento lá que fala sobre a memória de dados e a memória de programa. E o senhor Sim. está implementando esses comandos. Aí Sim. eu fiquei na dúvida, quando que eu sei que um deles é de dados e quando que um deles é de programa? Então, eu acho que sua pergunta está meio, está elaborada, mas eu não estou entendendo uma coisa. Veja bem, essas instruções aqui, se são tudo isso aqui instruções, todas elas devem ficar em memória de programa. Agora, algumas dessas instruções, elas afetam bits que se encontram em registros da memória de dados, correto? Sim. É só isso. Entendeu? Agora você pode, através dessas instruções, acessar endereços de quem? De, da memória de dados, correto? Então, por isso, em algum momento, eu cheguei a utilizar, por exemplo, a ver, uma instrução aqui que eu utilizo muito, essa mov wf, e sendo que f é o quê? O endereço Registro. do registro que eu quero acessar, mas pode ser um registro da memória de dados específico ou de uso geral? Uma das duas coisas, porque os dois compartilham o mesmo banco, ou a mesma, digamos assim, a mesma estrutura de organização, a mesma hierarquia, na verdade, isso aqui, ó. Tá vendo? Então, esses registros são especiais, mas aqui embaixo eu tenho 80 bytes, né? Ou seja, 80 palavras de 8 bits para você configurar valores, né? Que é justamente o que eu configuro nesse bloco aqui, ó. Certo? Entendi. Então, todos aqueles comandos ali, goto, move, lw, wf, Sim, tudo diga. isso são instruções e a gente está ali utilizando a memória de programa. Sim, com E certeza. aí, se essa instrução ela afeta ali, quando o senhor mostrou o item status, se afeta Z, se afeta Isso. É da C, memória de dados. aí já é da Uhum. memória de dados. Isso. Uhum. Entendi. Correto. Beleza. Pronto. Bom, gente, então, continuando, eu vou somente deixar aqui esse espaço aqui como para indicar que aqui você colocar alguma coisa posteriormente, né? Eu vou fazer isso posteriormente. E, e agora eu vou dar início ao programa principal, que como sempre, inicia com esse comando aqui, ó, H. Eu boto sempre 000, que é o vetor de reset. Não esqueçam que isso aqui é o famoso vetor de reset, né? E estando aí, eu vou aqui e coloco uma label só para facilitar minha vida em termos de compreender o programa, né? Saber onde eu inicio. Eu poderia me poupar disso e já logo fazer meu código a partir daqui, mas costumo fazer isso justamente para que seja mais entendível, né, a abordagem. E aqui, então, eu vou começar a fazer um programa que utilize a interrupção externa. O que que é uma interrupção externa, na verdade? Então, já falei basicamente o princípio. É um evento que acontece externo ao micro, ou seja, que ele pode ser, na verdade, um periférico, certo? De entrada. E quando ele se manifesta, ou quando a interrupção se manifesta, qualquer procedimento que esteja acontecendo deve ser parado, certo? E a interrupção deve ser tratada. E quando se fala de tratar a interrupção, pois evidentemente a gente está
por exemplo, eu digito uma tecla no computador, digitar uma tecla no computador significa dar prioridade sobre qualquer outra coisa que o meu sistema operacional esteja executando naquele momento. Então, por incrível que pareça, mesmo que a gente não perceba, cada vez que você está digitando uma tecla, você está, de alguma maneira, enviando instruções, né, para o microprocessador, que na verdade mais para frente tem todo um processo de armazenamento, coleta, né, de dados, e aí ele imprime na tela, seja o caso que você esteja digitando teclas para imprimir elas na tela, né, por exemplo. Então, na verdade, a interrupção seria basicamente isso, né? Eu pego uma tecla dessas e conecto para como entrada, né, ao meu microcontrolador, e o micro que aparentemente deve estar executando alguma outra coisa lá internamente, pues vai parar de fazer isso para atender a interrupção criada por essa tecla. E quem que vai dizer o que essa tecla vai fazer no microcontrolador? Quem é que fala para ele isso? É a gente. É a gente que está projetando o esquema de interrupção, a gente que vai dizer para ele como quer que funcione, né? Para trabalhar com interrupção, inicialmente, você vai precisar, nesse micro aqui, como em outros micros também, basicamente duas coisas, que são os registros que estão aqui, inclusive, na memória de dados. Um deles é esse aqui, o Option Reg, que já falei na última aula, e tem um outro que é o intcom, né, que está por aqui, a ver, aqui, certo? No endereço 0B. Mas vamos ver com detalhe o que ele faz, né? Então, esses registros você pode ver aqui, cadê? Memória, organização de memória, memória de dados, registros de função especial, e aqui tem o Option Reg, que já a gente falou, qual o papel dele, né, o que ele faz, né, e temos basicamente duas coisas a ser feitas aí, né. Primeiro, pues, aqui temos umas coisas de prescalamento e de fontes de o tratamento de trigger, né, ou de acionamentos de temporizadores. Tudo isso aqui tem a ver com temporizadores, a gente não viu ainda, vai ver provavelmente a partir de amanhã. E isso aqui também, esses dois bits aqui, na verdade, são utilizados justamente para configurar o funcionamento, né, das interrupções. Por quê? Esse aqui diz o quê? É um bit que seleciona, né, como vai ser ativada, né, a interrupção externa, se vai ser por uma transição de subida ou por uma transição de descida. Então, por exemplo, se eu pressiono um botão, quando eu pressiono e ele passa de estado lógico 0 para 1, isso seria uma transição de subida e eu posso querer habilitar essa opção aqui, né? Então, eu posso fazer isso, eu posso inclusive já garantir essa configuração 1 no bit 6, no bit 6, e lembremos que este micro em particular, ele tem uns resistores de pull-up, né, na porta B, e uma coisa interessante, a única entrada que permite interrupção, ela está na porta B, então, querendo ou não, eu preciso de um resistor de pull-up. Se eu quiser, né, claro, porque eu já expliquei na aula passada que você pode se poupar disso aqui, de configurar isso e colocar você mesmo o resistor de pull-up externo, né, mas eu vou simplesmente, eu posso, né, inclusive, deixar ele como em 1 para desabilitar e ver o que acontece, né? Ou também, aí a gente vai vendo, né, modificações que a gente pode fazer, né? Mas inicialmente eu só vou mexer nesses dois bits aqui, que são os que estão estritamente associados com a porta B e a interrupção que está na porta B, e vamos ver como está configurada também a porta B, né? A porta B está por aqui. A porta B está aqui, porta B, e vejamos a tabela que fala dos pinos. Então, aqui estão. A porta B, ela tem do bit RB0 até o RB7, 8 bits, né? E aqui você tem uma configuração. Observe que todos os pinos têm vários papéis, né? A depender da configuração do micro. Então, por exemplo, esse pino aqui, ele funciona como uma entrada que pode ser configurada, perdão, uma porta que pode ser configurada como entrada ou saída, mas ela também pode ser utilizada como interrupção externa, e é isso que a gente vai utilizar. Vamos utilizar essa entrada aqui hoje como interrupção,
como se fosse um botão externo, e quando eu pressione, o micro ele tem que parar e fazer outra coisa que eu queira, entendeu? Então, basicamente, esse seria isso seria basicamente o que a gente vai fazer hoje, né? Então, vamos para isso. Para configurar essa interrupção externa, tem um registro chamado incom, que eu chamei aqui, certo? Esse registro, ele tem 8 bits também, né? Lembremos que a arquitetura ela é de 8 bits, né? Então, todos os registros da memória de dados, eles são de 8 bits. E nesses 8 bits, você vai encontrar dois bits importantes para trabalhar com interrupções, inicialmente, né, nas interrupções externas, né, é aquele aqui, o bit número 7, né, com o qual você configura, ou melhor, habilita todas as interrupções que podem existir, já seja interrupções geradas internamente, porque isso também pode acontecer, uma interrupção gerada por um periférico interno, que isso a gente vai trabalhar também, como também interrupções externas. Então, quando ele fala habilitar interrupções globais, é tudo. Então, esse bit aqui é fundamental para você trabalhar com interrupções em geral. Então, basicamente, esse bit aqui, se ele é zero, não adianta você programar interrupções externas ou internas, nada vai funcionar. Então, esse aqui seria como o bit que dá vida às interrupções dentro do micro. Então, esse aqui, né? Então, obviamente, a gente vai habilitar ele e temos um outro aqui que é o que habilita a interrupção externa. Então, se eu quero habilitar a interrupção externa, quer dizer que aquele pino RB0 já não vai funcionar como entrada ou saída, e sim obrigatoriamente como uma entrada de uma interrupção externa. E pronto. Então, aqui tem outras coisas que com certeza a gente não vai fazer hoje, porque não tem nada a ver com a questão que eu quero trabalhar hoje, mas tudo isso aqui tem a ver com temporizadores, que é o que a gente vai ver posteriormente. E então, querendo ou não, então eu vou deixar tudo isso aqui em zero, esses quatro primeiros bits, os menos significativos, o nível menos significativo, eu vou deixar tudo em zero, e isso aqui eu vou deixar aqui em 1, aqui em 0, 0 e 1. Então, tornando isso em binário, né, sabendo que aqui a gente codifica em hexadecimal, para então pegar pacotes de 4 bits, né, ou seja, ficaria 0 aqui, e aqui ficaria 1, 2, 4, 8. 8 mais 1, 9, então ficaria 90 em hexadecimal, né? Então, inicialmente seria isso, né? A gente vai configurar nosso sistema para funcionar com interrupção externa, colocando nesse registro o valor 90. E no registro option reg, a gente vai colocar somente, bom, vai colocar esse bit aqui em 1 para habilitar com transição de subida, e isso aqui vamos colocar em 1 para desabilitar todos os pull-up, e o restante vai ficar em 0, né? Então, voltando para isso, eu vou aqui no início e vou fazer a configuração. Como que eu faço a configuração? Lembrando, eu tenho que acessar o banco, né? Onde estão os registros que eu estou querendo configurar, option reg, tudo isso, né? Então, eu vou aqui na memória de dados, cadê? Aqui, e ele está onde? No banco, bom, a ver, banco tá, option, banco 1, né? Então, aqui o banco 1, então eu tenho que ir para o banco 1 e configurar o option reg, né? E tem outra coisa, já que eu vou utilizar a porta B, né? Porque é a porta B que tem a entrada para interrupção externa, então eu vou também acessar o tris B, para indicar que apenas um bit vai funcionar como, a ver, nesse caso, bora ver. Bora ver aqui como é que eu faço, porque RB0 ele vai ser como entrada, né? Mas, enfim, isso eu acho que não vai fazer muita diferença. Vamos aqui no banco 1, certo? Que já está aqui, através dessa instrução. Depois eu venho aqui e configuro. Eu tenho várias maneiras de configurar o option reg, né? Tipo, uma é isso aqui, mov lw. Opa. Coloco o valor que eu quero carregar em option reg, né? Que como a gente já viu, cadê? Vai ser tudo isso em 0 e esses dois aqui em 1.
Isso aqui seria 0 com os 4 primeiros, e aqui 0, 0, 1 e 1, né? Eu posso fazer individualmente, já que são somente dois, ou eu posso carregar o valor em hexadecimal, que seria 1, 2, 4, 8, 12, 12 é C. Então seria C, 0, né? Então aí seria H, C, 0. Pronto. E depois pego esse valor e carrego em qual registro? Esse aqui. Qual seria o registro? Então, eu vou utilizar aquele arquivo aqui, né? E no banco 1 temos option reg, né? Então, é só carregar aí. E pronto. Está. Então, aí garantimos. O que que a gente fez aqui? Então, a gente já deixou claro que os pull-ups estão desabilitados. E outra coisa que a gente fez com isso foi o quê? É, transição de subida, né? Eu vou colocar aqui melhor, tal como está lá no, aqui, ó. Vou colocar transição, assim. Isso para que lembrem que é o que está lá no datasheet. Então, é uma transição de subida, e quando ele gera uma transição de subida, então ele vai detectar uma interrupção externa, né? E agora, feito isso, eu posso ir para o banco zero. Lembrando que estando no banco zero, você inicia também seu programa, porque o banco zero é o que aponta para o, eh, a posição, o vetor de reset, né? Então, você tem que sempre terminar no banco zero da memória de dados. Movimento para LW. Alguém que ia perguntar alguma coisa? Professor, uma Diga. dúvida que eu fiquei, o Option Reg, ele também apareceu no banco 4, por que você escolheu Sim, o banco 1 em vez do 4? não, somente. Não tem, veja bem, não tem um critério para isso, somente que, às vezes, por exemplo, se você está aqui na memória de dados, né? Aqui, ó. Aí, por exemplo, você quer. Acontece muito, você está aqui no TRIS-B, você está no banco 1, e aí você configura o TRIS-B, por exemplo. Aí você vai precisar de quem para voltar ao banco 0? O status. Então, o status também tem que estar no banco que você está, banco 0. Então, o mesmo acontece com o Option. Ele tem a possibilidade de você acessar ele no 1 e no 4 para poder você ter essa flexibilidade, entendeu? Por exemplo, você pode estar acessando o InCont aqui no 4, no 3, no banco, bom, no banco 3, e quando você acessa ele, você pode estar mexendo também no Option, né? Então, se você quer acessar o Option, para não ter que voltar até lá, porque você não vai ter como seguramente, porque pois, por algum motivo você já estava nesse banco, então você já tem o Option aqui, então você pôs, ele é endereçado indiretamente, né, como disse aqui, nesses três bancos, né? Então você pode acessar ele nesses dois bancos, perdão, né? Então essa seria a ideia, né? Não sei se você me entendeu, é o mesmo acontece com o registro status, eu está aqui e está aqui, né? E está em tudo, na verdade, aliás, porque você precisa em qualquer momento mudar de um banco para outro. Então, se eu vou no banco 2 e eu quero mudar para o banco 1, como é que eu vou mudar se eu não tenho acesso para ele no banco 2? Tenho que ter, então por isso ele também é acessado desde qualquer banco, né? E a mesma coisa acontece com o Option, né? Então você tem essa flexibilidade com esses dois bancos, mas eu agora escolhi esse só por simplicidade, né? Para não ter que ir lá até o 4, entendeu? Só isso, não Entendi, professor. tem mais nada mais. Bom, aí é, vou aqui, vou no banco zero e vou carregar o valor que a gente tinha combinado no intcom, que seria, cadê? Aqui, botou tudo isso em zero, aqui 1, aqui 0, 0 e 1, o que dá 90, porque 9 e 0, né? Então, eu vou colocar aqui, LWH 90, e vou carregar ele aonde? No intcom, que está no banco zero, né? Aqui, ó. E aí está. Pronto, e com isso aí eu fiz o quê? Habilitei todas as interrupções globais.
globais e uma outra coisa que a gente fez, que é habilitar a interrupção externa, o mais importante, né? Então, habilita interrupção externa. A gente vai entender por que a gente habilita duas vezes interrupções. Na verdade, é porque isso aqui significa habilitar interrupções periféricas, né? Enquanto que esse aqui só habilita a interrupção externa, que é um tipo de interrupção, né? A gente vai ter outro tipo de interrupções dentro do micro relacionadas com overflow, overflow proporcionado por um registro por aí chamado temporizador ou contador, seja o que for, né? Ou até inclusive módulos PWM ou até o próprio ADC, conversor análogo digital, né? Essas coisas, né? Então, nessa disciplina eu vou tentar abranger a maior quantidade de módulos periféricos de um micro para que vocês vejam que, depois para entender realmente qual é o potencial dos micros, né, dos microcontroladores, né. É, bom, tá feito isso aqui, então aí já praticamente já configurei o necessário para trabalhar com para trabalhar com quê? Com interrupções, né? E agora eu vou aqui e vou fazer isso aqui. Vou mandar na porta B, certo? Vou querer. eh, vou colocar tudo em zero. Vou colocar a porta B pino 1, né? Que seria justamente o que está do lado adjacente ao pino que faz a, a interrupção, né? Então, bom, eu acho que é só isso, né? Então eu vou fazer isso aqui. E aí eu venho e aplico bom, end. E aqui vou colocar um go to isso aqui. Que é o quê? Um loop infinito. Um loop infinito, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Na aula passada eu expliquei que isso aqui é o mesmo que um loop infinito, né? Porque esse símbolo dentro do MPLab, o editor que a gente está usando, ele representa a posição atual do contador de programa, certo? E isso é algo interessante porque na aula passada também comentei sobre essa questão. Aqui, a ver, cadê? O contador de programa está aqui, isso. Então, o contador de programa, ele está aqui, ele tem 13 bits, né? Então, você tem, tecnicamente, bom, eu não vou responder isso aqui, mas se você tem 13 bits, então você pode acessar um conjunto lá de instruções qualquer, mas vai chegar uma hora em que se você colocar essa instrução, ele não vai avançar. Por quê? Porque a posição atual do contador de programa é justamente essa aqui. Então, e quando ele chega aqui, ele chama outra vez a mesma posição. Então, ele fica em um loop infinito, né? Acho que já tinha explicado isso na aula repassada ou passada. Feito isso aqui, então, acho que não tem mais nada a ser feito por enquanto, né? Por enquanto. Somente agora temos que nos preocupar o que que acontece com essa interrupção, né? Vamos ver o que que acontece com a interrupção. Então, vou só acho que posso compilar já, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Uhum. Tem dúvida, gente, até aí? Alguma pessoa não entendeu o que eu fiz? Bom, bom, então já fiz aqui. Agora vou aqui no Proteus, pegar o mesmo 16F. Vamos ver se eu acho. Aqui está. Pronto. Vamos colocar um botão, né, também. Não, esse aqui não. Uh-uh.
aconteceu como... E esse aqui não, mas tudo bem, vou fazer com esse. E vamos a colocar alguns resistores. Pronto. Então, vamos colocar aqui. Então, só para lembrar o que estou... vou colocar aqui os 4 MHz logo. A gente vai utilizar, então, esse pino aqui, o 6, né, para colocar um botão. E a gente desabilitou os pull-ups. Então, a gente vai ter que colocar um pull-up também. E um botão aqui. Uhum. Pronto. Quando eu pressionar, ele vai ter um nível baixo, né? Então ele vai ir de alto para baixo. Isso tecnicamente habilita ou desabilita a interrupção? Pergunto, né? Para se vocês estão me prestando atenção, né? Se eu pressionar esse botão aqui, efetivamente ele não vai habilitar a interrupção. Por quê? Porque ele vai estar em estado alto. Quando eu pressionar, ele vai criar um estado baixo. Então é uma transição de descida. E pelo que eu configurei aqui, né? Eu coloquei uma transição de subida, né? Nesse sentido, não vai funcionar, não vai detectar interrupção. Mas, se eu quiser, então, eu vou ter que trocar aqui, né? Aliás, pronto. Aqui, então, ele vai estar em estado zero. Quando eu pressiono, vai para 1. Logo aqui vai ter uma transição de subida. Então, aí vai ter interrupção. E eu vou colocar um LED aqui, vermelho. Aí, um resistor aqui. Vamos colocar 220 que tá LED vermelho. E temos aqui... E pronto. Certo, somente já está compilado. Vamos ver se funciona. Então, primeiramente, vamos testar aqui. Quando eu pressionar, ó, criou um de 0 para 1, certo? Beleza. O LED, ele tem que acender, teria, né? Vamos ver. Por quê? Porque quando ele entra aqui, ele configura, certo? Option Reg, depois ele configura o Intercom e aqui colocamos a porta B, o pino, ou melhor, a primeira, o bit número 1, né?
em 0, então tá desligado. Se eu coloco em aqui, ele vai ligar, né? Certo? Agora, se eu pressiono, o que está acontecendo no micro, na verdade? Não tem como ver porque ainda não tratei a interrupção, mas eu sei que tem um loop infinito acontecendo aí. E como é que eu sei que tem um loop infinito? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um loop, certo? E ao invés de fazer isso, eu vou colocar aqui loop e vou colocar aqui, sei lá, BSF. Pronto, vamos ver. Alguém aqui não está entendendo o que eu estou falando? Tipo, só para não avançar e, enfim. Vou só compilar aqui, vou colocar no micro, pode falar? Eu ia falar que tá tranquilo, pessoal, por enquanto. Tá bom. Aí eu vou colocar esse arquivo de novo no micro, certo? E tecnicamente teria que ligar, né, o LED. Aqui eu vou utilizar uma das vantagens de Lero Datasheet, né? Vamos ver aqui. Eu vou só dar um play, certo? E observem que o LED não está acendendo. Aí eu disse, bom, mas por que se eu botei para que seja um, né? Tá, beleza, né? Pois então, uma coisa que provavelmente acontece muito é isso porque você vem aqui nas portas, né? E aí você diz, bom, mas as portas elas têm um registro no banco um, né? Ou no banco um, né? Para configurar essa bidirecionalidade, se vai ser entrada ou vai ser saída. Essa é a primeira coisa. Aí você vem aqui e se encontra com que a estrutura, né, da porta A, né, aqui está a porta A, vamos ver a porta B, isso. A porta B, né, ela tem esse diagrama, né, então a primeira coisa que a gente tem que se detalhar é com isso aqui, ó, as saídas, né. Essa saída, por exemplo, é do RB0, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, muitas vezes pode acontecer de você ter coisas como, a ver, deixa eu ver, como, esse aqui também não, esse aqui também não, também não. É. Bom, isso na porta B não tem esse problema. Todas as portas elas têm uma conexão em alimentação no MOSFET, então não tem problema. Mas, por defeito, né, ou padrão, né, por default, né, você tem um valor pré-configurado no registro tris A e tris B. E no tris B, a ver, vamos ver aqui, tris B, certo? Que é esse aqui, ó, automaticamente está tudo em um, ou seja, que ele eh, está configurado como eh, entrada, certo? E eu tenho lá conectado um LED, então eu vou ter que colocar eles todos em 0, né? Que 0 é para saída. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que ir lá no banco um, certo? E carregar um valor que garanta, né? Que minhas portas B sejam ou funcionem como saída, ou pelo menos aquela que eu quero, que é a RB1, né? Então vamos ver, vou mob LWH e vou carregar um valor. Esse valor seria, se está no bit 1, seria o mesmo que 0 e 2, né? Que seria o mesmo que colocar um somente, perdão, era ao contrário, né? Eu fiz errado aqui, gente. Era para colocar aqui somente esse aqui como saída, então somente esse como 0. Então, se você quiser, também pode colocar assim, B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De novo, estou fazendo errado. É 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, certo? E aí esse é o único que vai ser habilitado como saída. E carrego esse valor aonde? No bis B. E aí pronto. Tira os espaços, pronto. Compila e aí vai. Inicialmente o que eu estou fazendo aqui é só mexendo com a porta que eu vou utilizar
para interrupção e, ao mesmo tempo, para manifestar algum comportamento externo, certo? O que eu quero, por exemplo, é que ele, normalmente, no seu estágio normal de processamento, o micro ligue esse LED. Por quê? Porque ele vai ficar em loop infinito, né? Então, esse LED vai ficar sempre aceso, né? Então, vamos ver aqui. E aí está. Então, vamos supor, ele está num loop infinito e está ligando o LED. Eu pressiono isso aqui, ó, nada acontece. O que que eu quero então? Isso aqui vai fazer o papel de interrupção externa. Quando eu pressionar, eu quero que ele desligue esse LED e ligue um outro LED ou alguma outra coisa, certo? Então, eu quero que ele ligue algo que é bem mais interessante, que é o R4. Eu vou trabalhar com o R4 aqui, o pino R4, não porque seja porque por gosto, não. Eu quero porque eu vou apresentar para vocês um problema muito comum nos microcontroladores. E esse micro aqui, no pino RA4, ele tem um problema, que já vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. Aqui. Não. Cadê a tabela? Tabela. Aqui. Não, aqui também. Aqui. Observem o que ele fala. Um RA4, ele é uma porta bidirecional, só que ela tem sua saída é open drain ou drenagem aberto. Alguém aqui já viu isso em alguma parte? Já viu isso em eletrônica analógica ou em sistemas lógicos? Já viu essa conexão? Só para saber se vocês sabem do que estou falando, ou me digam aí. Professor, sinceramente, eu não lembro. Nunca ouvi falar, não. Eu também não, professor. Beleza, então vamos lá. Open Drain é o seguinte, então o datasheet, mais uma vez, ele vai ajudar nisso. Por quê? Ele tem aqui uma descrição de todos os pinos. Esse aqui era o R... Peraí, não. Ah, tá. Esse era RB, né? RA. Então, estamos na porta A. Então, vamos em cada um dos pinos, né? Então, por exemplo, eu tenho o pino RA6, o pino RA5. Por quê? Porque, como vocês veem, cada pino ele pode executar um outro papel. Ele pode ser a interface para você colocar o oscilador, um clock externo e ser uma saída bidirecional, uma entrada ou saída, né? Ou uma porta bidirecional. Agora, aqui temos esse pequeno detalhe, que é o famoso Open Drain. O que é Open Drain? Isso aqui, ó. Você está vendo que isso aqui é um MOSFET canal N, VSS, digamos assim, meu potencial lógico zero, meu ponto de potencial elétrico zero, e o Drain, que é o que está lá em cima, está solto. Então, por isso chama Open Drain, aberto. Agora, qual é o problema disso? Então, vamos analisar isso. Eu vou pegar aqui o... Cadê o... Tem um negocinho aqui, isso. Bom, a ideia do Open Drain é isso aqui, ó. Cadê, ó? Vamos pensar com muito senso comum, né? Então, aqui, se eu coloco um zero, o que vai acontecer? Isso é canal N, né? Então, se eu MOSFET canal N, eu boto aqui no gate, isso aqui é o gate, né? Se eu coloco um zero, então, tudo que estiver aqui vai passar por aqui e chega aqui. Então, se eu coloco um zero lógico aqui, está em zero, então, vai ter isso aqui. Eu vou ter um zero lógico aqui. Ou seja, que na saída em R4 eu vou ter um zero lógico, certo? Agora, se eu colocar um 1, sendo que isso aqui é um MOSFET canal N, isso aqui vai se comportar como uma chave aberta, né? Vocês entendem isso aqui, nessa analogia, né? Como é uma Sim. chave aberta, o que vai acontecer aqui? Não tem fluxo, é corrente zero. Então, qual é o potencial elétrico aqui? Pergunto, né, Seria para o vocês qual. VSS. Não, não é nem VSS, nem VDD, ou nem o equivalente a zero lógico, nem o equivalente a um lógico. Ou seja, não é o equivalente a VSS, nem também não é o equivalente a VDD.
Por quê? Porque é um circuito aberto. E como em outras palavras, é como se você tivesse um transistor, né? Olhando para ele fisicamente, você conecta aqui, vamos supor, né, para ser mais familiar, você tem uma base aqui, você conecta a base em um lugar, conecta o emissor em outro lugar e deixa o coletor aberto. Isso seria como o mesmo fenômeno análogo ao MOSFET, mas é chamado de open drain ou drenagem aberto. Quando você deixa esse coletor aberto, qual a tensão que você tem aqui? Nenhuma, nada, nem zero, nenhum. Então isso cria um problema, certo? O problema é que quando você quer mandar um lógico, você vai mandar nada, nada, nem zero, nenhum. Então você vai precisar de quê? De um resistor de pull-up única e exclusivamente para esse pino aqui, o RA4. Por isso que eu quero trabalhar com ele agora só para a gente encarar esse problema e aí vocês aprendem que algumas vezes, alguns micros, tem que a gente realmente se detalhar com esses, digamos assim, com essas estruturas, né, internas, né? Então, eu vou querer agora no meu programa, certo? Que ele faça isso. E quando eu pressionar o botão externo que dá interrupção externa, eu quero que ele ligue um LED aqui no RA4, né? Mas como a gente já sabe que o RA4 tem problema, né? Então a gente vai primeiro fazer o circuito externo para que ele ligue, né? Ou melhor, não, na verdade vamos testar aquilo que eu disse aqui, certo? Vamos verificar que isso realmente acontece e aí depois a gente ajeita aqui uma pequena rede para que ele funcione, né? Então, vamos lá para o MPLab e vamos continuar fazendo o programa. Bom, então, inicialmente eu quero que pressiono aquele botão e eu quero que ele pare de acender o LED, então, porque se ele está executando esse loop infinito, isso para mim é a mesma coisa que falar que o processador está trabalhando, né? Pronto, certo? Então, quando ele fica acendendo o LED, é um indicativo para mim de que o processador está trabalhando, beleza? Mas quando eu aciono aquele outro botão externo, ele vai ter que obrigatoriamente parar isso aqui e iniciar a interrupção. Para iniciar a interrupção, então, talvez a terceira coisa que eu quero falar hoje é com relação ao vetor de interrupções, que está justamente aqui. Memória de programa, já tinha falado que tem uma pilha, certo? E tem um vetor de reset e tem um vetor chamado de interrupções. Então, esse vetor começa a partir de onde? Da posição 004, né? E como é que funciona isso, então? Tem uma maneira bem simples, que é chegar aqui, eu vou colocar aqui, vetor de interrupção. O vetor de interrupção, você vai dizer, bom, o que você vai fazer aqui? Vai fazer aquele programa que você quer que seja executado quando você executa a interrupção. Nesse caso, a interrupção externa. Então, vamos lá. Para você fazer isso, primeiro indica ao compilador onde você vai começar a gravar esse programa. Então, existe a instrução ORG, né? E a partir de que posição na memória de programa? Então, eu tenho aqui que está na posição 0004. Então, você vai cá e colocar H0004. E estando aí, o que você vai fazer? Pois você vai começar a escrever o programa, né? Então, você vai escrever aqui o seu programa e no final você vai sair desse programa com essa instrução aqui, certo? Que é como um retorno, certo? A o contador de programa, certo? Na posição que ele parou antes de chegar à interrupção. Evidentemente, essa posição vai ser o go to loop ou BSF por B bit 1, uma dessas duas. Por quê? Porque essas são as únicas instruções que estavam sendo executadas na hora que eu pressionei o botão. Tudo bem? Então, essa seria inicialmente as coisas preliminares a você ter antes de executar de configurar uma interrupção, né? Depois você vai fazer o programa, certo? Aí o programa a gente pode ser o seguinte, vou apagar, vou colocar aqui, por exemplo,
Quando a interrupção acontece, né, eu quero que ele ligue aquele LED que está na porta que B, né? Não na porta A, né? Então, para eu garantir isso, eu posso fazer o seguinte: vou configurar também mov LW em binário, vou colocar aqui como é que eu quero configurar a porta A, certo? Olha, a porta A, eu posso deixar tudo como eu quiser, menos aquele bit que eu quero que funcione como saída. Então, isso seria 0, eu posso colocar tudo em 0, aliás. H00 e carrego em Cris A, certo? Aí todos esses pinos aqui da porta A vão funcionar como saída, inclusive esses aqui, né? Só que aí tem um detalhe, ó, tá? Vocês percebem que aqui ele está dizendo que o RA7 e o RA6 funcionam como que? Como entradas de oscilador. Se você for utilizar na prática, né, óbvio, o oscilador que você vai ter que usar, com certeza esses pinos vão ficar inabilitados para você como portas, vão ficar só exclusivamente para oscilador. E aqui, o RA5 ele é porta, mas ele também tem um master clear, que como já falei nas aulas passadas, ele faz um reset, ou seja, ele obriga que o contador de programa volte para o vetor de reset. Então, para isso acontecer, seguramente RA5 nunca vai ser, nunca vai poder ser uma saída. Vejamos se isso é verdade. Então, aqui tem na memória de, aliás, aqui onde estão as portas, porta A, tabela, pronto, aqui está o Masterclass, ele somente é entrada. Então, tá vendo? Mesmo que você queira, nunca vai poder configurar ele como saída. Os que são saída e entrada, que tem essa liberdade, sempre está assim, Bidirectional I/O Port. Então, você tem que levar em consideração isso. Agora, como eu estava falando, eu vou utilizar esse aqui, então eu posso configurar ele como saída, mas de maneira padronizada, ele diz que estão todos como entrada, segundo o que vimos lá embaixo. Então, eu vou mandar ele para que fique tudo em 0, tudo, certo? Mesmo que esses aqui não fiquem como saída, mas pelo menos ele vai armazenar um único valor em tris A e isso vai afetar aquele bit, né? Então, isso aqui, na verdade, é somente para garantir que RB4 seja saída. Pronto. E feito isso, então eu vou salvar aqui. Feito isso, então eu já posso ir aqui e fazer aquele programa, né? A primeira coisa é o quê? Verificar que aquela interrupção aconteceu. Outro registro novo que vamos ver. Aliás, o mesmo registro, a gente já viu ele, está aqui, o incom, certo? Que foi o que a gente utilizou para configurar. Só que agora a gente vai acessar ele não para configurar, e sim para fazer a leitura de um único bit, que é o responsável por indicar que a interrupção aconteceu. No intcom tem um bit chamado intf, esse aqui, ó. É um flag, é bem diferente disso aqui. Aqui é enable bit, aqui é flag bit. Então aqui é um indicador e aqui é um habilitador. Esse foi o que a gente habilitou anteriormente, né? Aqui, com aquele número 90, 0, certo? Quando você botou 90, botou esse bit aqui em 1. Só que agora eu vou pegar esse bit aqui e eu vou ler, eu vou verificar, porque quando ele é 1, ele diz que aconteceu uma interrupção externa. Quando ele é 0, indica que não aconteceu nada, que não teve interrupção. E o que indica para a gente que teve ou não teve uma interrupção? A transição, que foi configurada lá no option reg, né, que diz se é transição de subida ou é transição de descida. Como eu já configurei meu botão aqui para que ele seja transição de subida quando eu pressiono, porque ele está em 0, quando pressiono passa para 1, então transição de subida. Então, efetivamente, quando chegar aqui, ele vai detectar essa interrupção e vai colocar esse bit em 1. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer é o quê? Utilizar aquela instrução que diz verifique se o bit X do registro em questão é igual a 1. E se sim, então pule. E se não, continue
vá para a instrução seguinte, né? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou aqui no programa, somente o programa da interrupção, né? E vou colocar BTF, verifique no registro e pule se for 1, certo? E o que eu quero que verifique? Vá lá no registro INTCOM, certo? E verifique aquele bit, tá, aqui está, ó, na biblioteca do ponto .inc, tem aqui o INDF, que está aqui, ó, que é só para lembrar, o INDF, cadê esse aqui, certo? É 1 quando acontece interrupção, 0 quando não acontece, interrupção externa, né? Então, eu vou colocar INDF, certo? Se ele é igual a 1, ele pula, não é? Então, aqui é uma instrução seguinte, aqui eu pulo. Quando ele pular, eu quero que ele faça o quê? Uma coisa que é super obrigatória quando você trabalha com interrupção externa é a questão relacionada com aquele flag aqui. Ele é um flag que, como disse aqui em parênteses, deve ser apagado via software. Ou seja, que quando ele detecta que a interrupção aconteceu e você faz o programa, você pode voltar para o programa principal, certo? Que é isso aqui. Você pode voltar para aqui, mas esse flag vai continuar em 1. Então, isso é um problema, porque ele vai assumir, o micro vai assumir que você continua com interrupção externa. Então, a primeira coisa que ele deve fazer quando detecte que a interrupção aconteceu é apagar esse bit. E se apaga da seguinte maneira, né? Bit clear file e a mesma instrução, né? O mesmo endereçamento, né? Registro incom bit indf. E feito isso, eu quero que ele faça o seguinte: se ele aqui está ligando a porta B no bit 1, eu quero que agora ele faça o quê? Desligue ele e ligue aquele que está na porta A. Então, isso se faz como? Então, eu vou fazer com uma instrução diferente, até porque a gente está também aprendendo instruções, que é isso aqui. Essa instrução, ela está lá no ISA, vamos ver aqui, cadê? Aqui, e ela está por aqui, ó, com F, complemento de F. O que que é o complemento de F? Inverte, mas ele inverte tudo o que estiver no registro. Então, se eu pego aqui, por exemplo, e coloco por B, opa, por B, eu não preciso nem colocar um bit, não, ele complementa o registro inteiro. Então, por exemplo, já que eu tenho um único bit em 1, que é BSF, eu estou colocando BSF, que é colocar em 1. Então, se eu tenho só esse bit em 1, ele vai fazer o que agora? Vai colocar esse em 0 e todos os demais em 1, né? Assumindo a priori que todos os bits da porta B estavam em 0 e somente esse em 1, então aqui vai ficar tudo 1 e 0. Só para simplificar, eu vou colocar aqui, ó, a porta B estaria assim, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E aqui ele faria o quê? Né? Isso aqui porque estou somente ligando um bit com essa instrução, BSF, bit set file. E aqui eu estaria fazendo o quê? É o contrário, né? 1, 1, certo? Acho que é isso mesmo, é. Aí porta B ficaria desse jeito. Mas como é, e isso significa o quê? Que tudo que estiver na porta B naquele momento vai ficar como, como um, certo? Será que vai sair alguma coisa lá? Vejam que eu configurei 3B como entrada, todos esses bits. Como é que eu vou mandar um em uma coisa que está configurada como entrada? Então não vai sair nada, na verdade. O buffer da porta B não vai reacionar, correto? Então vai ficar desse jeito mesmo, somente dentro do micro, porque externamente você não vai ver esses valores, já que a configuração inicial do 3B é desse jeito, né? Isso aqui significa o quê? Todos como entrada. Aí isso aqui não vai sair, porque está configurado como entrada, repito. Bom, qualquer dúvida sobre isso, vocês me falam, me perguntam que eu esclareço. Bom, fiz isso aqui e além disso eu quero que ele faça o que mais? Que ele ligue aquele LED que está na porta A, que é o RA4. E como é que eu faço isso? BSF, né? Porta A, bit 4, né? Que seria justamente, perdão, esse aqui, né?
Eu quero que ele ligue isso aqui. Já está configurados como saída. Esse aqui é saída também, óbvio. E eu vou colocar aqui um valor lógico 1. Só que lembremos que ele tem Open Drain. Então eu vou ter que fazer dar uma solução externa para isso. Mas vamos primeiro fazer sem isso. Sem a solução externa. Ou também posso colocar RA4, né? Lembrando que RA4 é a nomenclatura que está aqui, ó, no arquivo .inc. Pronto. Aí eu vou rodar somente para que vocês vejam, certo? Professor, Diga. uma dúvida que eu fiquei é por que você criou um programa à parte, um novo org e tudo para interrupção? Não usou uma chamada como um call ou um Então, goto, algo do tipo? peraí. Sim, porque eu não fiz, porque criei outro org? Ah, porque tem a ver com interrupção, né? Deixa eu ver o que aconteceu, um erro estranho, não sei o que foi que aconteceu aqui. Ah, eu acho que já sei. Bom, a resposta à sua pergunta deixa eu lhe falo. Eu criei outro org porque estamos falando do vetor de interrupção, né, gente? Então, eu falei aqui, ó, se você vai tratar a interrupção, né, tratar a interrupção é o quê? É executar um programa associado a essa interrupção, certo? Esse programa fica onde? Em que parte da posição de programa? Em que parte da memória programa? Então, a resposta é a partir do vetor de interrupções, que é justamente aqui, vetor de interrupção 0004. Então, se você quer executar um programa quando a interrupção acontece, esse programa não pode estar nem aqui nem embaixo, somente a partir desse vetor. Então, essa é a maneira de você alocar instruções a partir da posição que você quer. Então, como eu quero alocar a partir dessa posição, então por isso eu utilizo essa instrução org H0004, correto? Isso é somente para indicar para o compilador a partir de onde vai colocar essas instruções. Eu vou mostrar daqui a pouco, vocês vão ver que é mais ou menos desse jeito que funciona, né? Ele realmente aloca em 04H esse programa que eu fiz aqui, certo? E a partir de zero coloca isto, né? Então, aparentemente não tem nenhum chamado, porque o chamado não é feito, o chamado não vai ser feito via software, vai ser feito via microprocessador por meio da detecção da interrupção, né? Então, aí é somente uma questão de se adequar ao que o datasheet fala em termos de alocação de programa, né? Então, a alocação do programa de interrupção, ela só pode ir aqui, né? E não é chamada, não existe. Você pode até chamar, mas isso seria completamente inadequado, porque uma interrupção nunca deve ser chamada via software. Isso vai em contra da semântica, do significado de interrupção. Interrupção tem que acontecer quando algum desses periféricos ou alguma manifestação externa atrapalha o funcionamento do seu micro, né? Por dizer assim. Impede, né? Interrompe, né? A palavra interrompe o trabalho, né? Deu para entender? Sim, sim, com certeza. Pronto. Aí então, bom, esse Professor, programa, eu diga, tenho uma dúvida. O senhor diga. poderia simular, tipo um erro de sintaxe e mostrar para a gente como o programa aponta esse erro? Porque algumas vezes eu tive problemas e não soube onde realmente estava. Certo, vou fazer. Vou fazer já já. Peraí. Aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá. Eu esqueci. Sim, então, um erro em sintaxe, saber. Deixa eu primeiro aqui em- vou colocar sair. Eu vou colocar aqui sair. Eu só esqueci de colocar isso aqui, gente, porque eu tinha falado, né? Se ele é igual a 1, ele pula, né? Então ele pula e faz isso. Só que quando ele não for igual a 1, ele vai para aqui. E eu tinha deixado essa instrução vazia, né? Aí eu vou colocar que quando ele não seja igual a 1, certo? Pois então ele vá para essa instrução que vai para a label sair, que por sua vez indica
retorne, ou seja, retorne, saia da interrupção, né? Saia do programa que trata a interrupção, saia. Só vou compilar e vou dar um exemplo que me pediram aí sobre um erro de sintaxe, né? Vamos ver aqui. Continua tendo um erro aqui, gente. Espera. Aí poderia ser até esse tipo de erro, porque como é que o senhor consegue visualizar também, né? Ah, sim. Então, aqui eles estão me falando de um erro que é relacionado com sobrescrita em um endereço. Eh, ok. Vamos ver aqui. Uhum. Bom, na verdade, é claro. Tá, pronto. É porque realmente eu queria não chegar até lá, eu queria explicar de outra maneira, mas eu vou ter que ir desse jeito. Bom, esse erro aqui, na verdade, está acontecendo pelo seguinte motivo. Ele está dizendo que ele está sobrescrevendo, certo? Em um endereço que já foi, né, utilizado, e é o 004. Mas não, o problema não está necessariamente nesse registro. Ele está, inclusive, aqui falando de outros, mais para frente, né? E por aí vai. Mas na verdade não está relacionado com isso, está relacionado com o fato de ele estar apontando para uma posição que ele não sabe com relação a que banco está trabalhando. E lembre que eu falei para vocês, sempre você trabalha com relação ao banco zero, é o banco que aponta para o vetor de reset, né? E até o momento, quando você chega aqui no vetor de interrupções, quando você chega nesse programa, você não está apontando para o banco zero. Mas isso tem uma solução que, por sinal, eu já ia falar, mas eu não queria, porque queria fazer por partes, é a questão do salvamento de contexto. E o que é contexto aqui? Então, por exemplo, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui, como que você coloca aqui em comentários, tem um jeito aqui, comment block, pronto. Vou executar, faz de conta que eu não fiz nada, só para explicar o que você queria saber sobre como ver erros de sintaxe aqui no, no MPLab, certo? Aqui tá tudo certo. Eu vou colocar um erro aqui de sintaxe, ó. Tipo, eu vou colocar isso aqui, certo? É uma instrução que existe, né? Mas existe em outros micros, não é nesse aqui. Aí você vem, faz isso aqui, né? Compila, né? Aí vamos ver, ele seguramente vai dizer que essa instrução não existe. Aí dice, ó, e olha que ele utiliza justamente aquela expressão que a gente já vem falando em aulas teóricas, opcode, tipo, esse opcode não existe, certo? Ou seja, em outras palavras, esse mnemônico não existe. Então, sempre você olhar aqui, ele sempre aponta para a linha, né? Mas ele também mostra o caractere, o mnemônico que você utilizou, que não é correto, beleza? Se me entende? Ou seja, tipo, é só acompanhar isso aqui. Isso aqui a mim me parece muito explicativo, né? Quando você se atenta ao que ele fala, ele vai lhe ajudar muito. Eu acho que é um bom, nesse aspecto ele é bem informativo, certo? Bom, eu vou só continuar aqui e vou tirar os comentários desse. Pronto. E o problema que estamos tendo aqui tem a ver com salvamento de contexto. E o que é isso, na verdade? Bom, quando a gente está aqui, quando o micro está trabalhando esse loop aqui, ele está constantemente, né, fazendo isso, ligando ou acionando ou enviando um lógico a porta B no bit 1. Beleza, ele está fazendo isso constantemente, infinitamente. Mas quando ou quando o micro recebe essa interrupção externa, ele vai ter que sair daqui e ir para aqui, certo? Porque a natureza da interrupção configurada nessa arquitetura, certo? Ah, mas quando ele vem aqui, tem um pequeno detalhe. Se você está nesse loop aqui, algumas coisas devem estar sendo utilizadas, entre elas que
Bom, a priori aqui você não está usando muita coisa, somente a porta B e está usando um goto, né? Ou seja, a única coisa, o único registro que você está utilizando aqui é a porta B. Mas imagine, eu vou colocar aqui, que você também tem isso aqui, ó, mov LW, vou carregar um valor H 50 no registro de trabalho. Pronto, carrego isso aí, beleza. Então, o que que eu estou fazendo aqui nesse loop? Eu ligo o LED, carrego o valor 50 em hexadecimal no registro de trabalho e depois faço um loop. E depois faço a mesma coisa. E vou assim, e fico nisso, né? Então, nesse momento, quais são os registros que eu estou utilizando aí? Por B, para W, né? E pronto, e é isso que eu fico fazendo. Quando você está trabalhando dessa maneira, tem dois registros que são fundamentais para o funcionamento de qualquer outra instrução. Alguém pode me dizer quais? Diante do que a gente já vem falando, e vem aqui no ISA, né? Que eu sempre mostro aqui, faço questão de mostrar essa tabela, o que que essas instruções afetam? Lembrem que elas afetam aqui, ó, um registro, bits, né? Esses bits ficam aonde? No registro de estado. Então, o registro de estado, como a palavra indica, ele me dá o estado atual do meu programa, do meu processo. Então, o que que eu devo fazer? Salvar o que eu tenho no status, né? Antes de ir para uma interrupção, porque depois que eu cheguei na interrupção, eu provavelmente vou fazer operações que com certeza, instruções que com certeza vão mexer de novo com o status. Então, o que vai acontecer quando ele sair da interrupção? Ele volta para aqui e o status que ele tinha quando estava trabalhando isso aqui já não é mais o que ele tinha, porque ele foi modificado durante a interrupção. Então, esse processo aí se chama salvamento de contexto ou simplesmente recuperação de contexto. Por quê? Porque a gente cria variáveis temporais, né, para salvar tanto o que você tem no status quanto o que você tem no registro de trabalho, que são, digamos, dois registros fundamentais para qualquer instrução. Como vocês bem sabem, e no diagrama de blocos do micro está explicado, está bem explícito, lá tem um registro que é o registro W, né? O registro W está diretamente ligado com quem? Com a ULA. Então, é o registro, o primeiro registro a ser utilizado em qualquer operação que você faça, já seja de movimentação, seja de soma, seja de comparação, movimentação, etc. Então, ele com certeza é um registro, né, fundamental e ele é manipulado durante o seu programa, como por exemplo aqui, eu manipulei, estou usando ele 50, aí eu venho para aqui e eu não estou usando ele, por exemplo, aqui, mas por exemplo, eu vou forçar, eu vou colocar aqui movimente, é, outro valor aqui, H 40, certo? Aí quando chega aqui, ó, ele está com 50, e aí, pum, eu pressionei aquele botão. Quando eu pressionei esse botão, ele foi para interrupção, fez isso aqui, e mandou 40 para o registro do trabalho, mas ele estava com 50, que era o que estava aqui. Então, quando ele sair da interrupção, quanto vai estar, qual é o valor que vai estar em W? 50 ou 40? Tecnicamente, 40, porque foi modificado aqui. Então, para não acontecer esse tipo de problemas, e é isso que vai ajudar um pouco na questão da interrupção, é, primeiro, garantir que você esteja referenciado ao Banco Zero e, segundo, que você proteja o status e o registro de trabalho. E para isso, então, o próprio fabricante comenta sobre isso em uma seção especial que ele, todos os datasheets têm, que é salvamento de contexto. Vou colocar aqui contexto. Já por aí. Salvamento de contexto durante a execução de interrupções. É tipo um item especial que ele tem e ele dá uma sugestão de como proteger esses valores, né? Aqui, ó. Salvando o contexto durante interrupções. E aqui está como você salva e recupera. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está falando o seguinte, ó. Primeiro você movimenta o que você tem no registro de trabalho para um registro temporal WTemp. E esse swap é o quê?
É a mesma coisa que pegar o status, certo? E salvar em W. Só que ele não salva o status do jeito que está, ele faz um flip. Al- O flip é tu que está no começo, vai para o final, e o que está no final vai para o começo. Ele dá um flip, né? Como um reflexo. E manda onde? Manda para W. E depois ele coloca O. Essa parte aqui é a que garante que não dê aquele erro que estava dando agora, que diz que você não está associado ou endereçado com respeito ao banco zero. Então, olha aqui, ele está com quem? Com o banco zero. Muda para o banco zero. Se você não faz isso, seu programa de interrupção nunca será executado. Então, o que eu vou fazer? Sem muita complicação, porque aqui, na verdade, como já mostrei, o fabricante também dá muitas dicas sobre como trabalhar com seu microcontrolador. Então, isso aqui, ele está colocando aqui justamente para que você use. Então, eu vou ir aqui e vou colocar aqui, ó, vetor de interrupção, certo? E vou colocar aqui, aliás, vou deixar bem claro aqui, ó. Com isso aqui você define o vetor, mas com isso aqui você salva um texto de status W e posiciona e não coloca no que aí vai ficar parecendo que eu vou colocar isso no banco zero. É inicia programa no banco zero. Esse programa é qual? Esse que acabei de copiar lá. Então, eu vou tirar isso aqui. E aqui eu vou colocar simplesmente fim salvamento de contexto. Pronto. Ah, mas isso aqui já sabemos que WF, F, móvel. Pronto. Vou colocar organizar como está aqui. Pronto. Então, esse status é o status original que está aqui, né? Então, correto. RP0 é o pino, perdão, é o bit RP0 ou 5, na verdade, que está lá. E aqui, que é o que é justamente isso aqui, ó. Observem que essa instrução é essa mesma. Então, eu posso simplesmente substituir pela nossa pequena macro aqui, banco zero, que é a mesma coisa. Então, pronto. E aqui, essa variável status temp e essa wtemp são que as que eu tenho que criar, mas aí eu posso vir aqui e utilizar meus registros de propósito geral, wtemp, né? E coloco a outra, status temp. Pronto. O que significa isso? Que wtemp e status temp, eles vão armazenar, certo? Só que eu vou colocar aqui só para que fique claro. Esse status temp, ele armazena status, mas um flip dos aqui, né? Por quê? Porque se o status é tipo assim, ele pega o nível menos significativo e colocar no mais e o mais colocar no menos. Então isso seria essa e quem faz isso? Essa instrução aqui, ó, swap. Eu vou mostrar aqui, ó, tá aqui no ISA. Swap, cadê? Aqui, ó. Ele inverte, faz um flip só dos níveis, né, na verdade. Então, aqui não está mostrando um exemplo. Aliás, eu acho que tem um exemplo por aqui. Rapidamente eu vou ver se tem. Aqui. Aqui, certo? Ahn, aqui, ó. Certo? Antes da instrução era A5, depois fica 5A,
né? Então, basicamente é isso, né? Ele inverte os níveis. Então, esse é o princípio que ele utiliza aí, mas por que ele utiliza isso e não utiliza um MOV somente? Por que ele tem que fazer isso? Porque aí essa é uma coisa bem, tipo, uma questão assim bem curiosa, né? Porque o swap ele não mexe com nenhuma bandeira. E por que que eu preciso de uma instrução que não movimente? Porque o mov WF, perdão, movf, né, que é aquele que movimenta de um registro para outro, ele mexe com o flag Z. E mas Z está dentro do status. É justamente isso que eu não quero mexer, né? Não quero mexer em nenhum bit que está dentro do registro status. Então, eu prefiro utilizar swap, que ele pelo menos manda para outro registro invertido, mas não mexe com o bit C, que é o que está dentro do status. É o mesmo que eu quero mexer, então não vou mexer mais nele, né? Então, aí eu faço isso que ele sugere, né? E pronto, né? E coloquei eles aqui. E esse aqui é uma variável temporal de W. Temporal só Temporal, quer dizer temporária, né, professor? é isso, foi mal, é isso mesmo. É o erro de tradução. Temporária, muito bem. E essa aqui também é temporária, né? Pronto. E agora, com isso aí, já estando no banco zero, eu vou lá e continuo utilizando as mesmas eh, considerações, né, que o próprio fabricante me dá para trabalhar com interrupções, mas nesse caso falando de salvamento de contexto, só que agora na volta, ou seja, aqui eu já salvei para entrar no programa, mas antes de eu sair, eu tenho que recuperar o que eu tinha antes, né? Ou seja, recuperar os valores que eu tinha nas variáveis temporárias. Então, para isso, eu vou aqui e pego isso aqui, certo? E coloco. E qual é o significado disso aqui? Então, ele vai pegar agora, ele já não começa pelo status, sino que começa com status temp, que é o que estava anteriormente, e começa a utilizar isso para recuperar, né? É, e aqui também. E aqui também. E finaliza, né? Então aqui seria como é que eu vou colocar comentário aqui, recupera contexto, certo? E aí está. Ah, recupera o contexto. O que significa isso? Que pega tudo que estava anteriormente no registro status e W enquanto ele estava aqui, né? E volta de novo nos registros originais, né? Que são status e W, né? Ele explica isso aqui, né? Vocês estão vendo que ele que ele explica aqui isso e aqui isso significa seu programa, né? O ISR ou simplesmente Programa de Tratamento de Instrução, que é justamente isso aqui, né? Então, feito isso, eu já recupero e aqui finalizo o recuperamento do contexto. Ou seja, são dois pequenos trechos de código que o próprio fabricante lhe dá uma sugestão de como fazer, enfim, e pronto. E aí termina. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ele vai entrar na interrupção e a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o status e o registro de trabalho
e vai armazenar em essas variáveis temporárias, perdão, e depois ele vai executar isso aqui, a depender da interrupção, se ele acontece, então ele apaga, complementa B, que significa desligar o LED, movimenta esse valor para o registro de trabalho, que é 40, antes era 50, mas agora vai ser 40, mas não vai importar isso porque está protegido o valor anterior, e depois ele vai fazer o que? Vai ligar o LED que esteja na porta RA4. E aí onde a gente vai testar realmente se ele aciona ou não aciona lá na porta A, porque aqui é um Open Drive, né? Então vamos lá, eu somente vou compilar agora, esperemos que... Professor, enquanto compila, eu fiquei com a dúvida na recuperação do contexto. No status, ele usa um swap, ou seja, corrige o que ele tinha invertido anteriormente e depois move para o status. Mas no registro de trabalho ele usa um swap e depois outro swap. Não vai ficar com os dados invertidos? Não, porque o status temp ele já foi flipado, né? Inicialmente, por dizer assim, né? Então, quando ele faz um flip aqui de novo, ele volta à posição original, né? Ele inverte de novo, ou seja, Não, voltará... não no do status, o do registro de trabalho, WTemp. Diga. Ele foi inicialmente sofreu swap, depois ele de novo toma um swap e mais um swap. Então ele inverteu, desinverteu e inverteu de novo. Mas ele já estava invertido, né? Inicialmente, não foi? A ver, deixa eu ver aqui. A ver. Ah, não, ele não estava invertido, não. Então, ele faz um swap, invierte de novo. É isso mesmo. Então, é um número par, não fica, fica igual de como era antes, né? Porque aqui ele, ó, ele invierte o temp, e quando ele invierte aqui de novo, ele volta para a posição original, não é? É porque anteriormente ele não foi Não, invertido. foi invertido, somente foi invertido aqui. Aqui não, aqui foi somente um movimento só. Bom, espera aí que aqui aconteceu um erro de novo, aqui acho que tá me ensinando que tem um erro aqui. Uhum. Uhum. A ver. Professor, estou com mais uma dúvida, talvez seja a causa do erro do programa. Diga. Logo no início, a gente usa o swap justamente porque ela não mexe naquela variável, no C, no Z, etc. Uhum. Mas antes de você usar o swap e armazenar no status, você está usando o move para armazenar o registro de trabalho. Isso não vai mexer no status e vai salvar um status já modificado logo depois, no comando Você seguinte? está falando esse aqui? Está falando desse aqui? Na- Desse aí? Antes disso, você move o registro de trabalho, o WTemp. Então, quando você inverte o status, você já inverte um status que foi modificado pelo move anterior, não é? E veja bem, eu aqui estou movimentando o registro de trabalho, correto? Mas não estou invertindo. Aqui eu estou invertindo e mandando para o registro de trabalho. Mas aqui já não me preocupo, porque o registro de trabalho já está sendo usado daqui para baixo, mas daqui para cima já está protegido porque já ficou aqui em WTemp e eu já não vou mexer nele mais. Percebe? Aí quando eu mexo aqui em W, essa mexida aqui em W já é para mim indiferente com relação ao valor que tem W temp, porque ele vai ficar com o valor antigo, né? Eu acho que a ideia é essa. Não sei se sua pergunta é mais como direcionar nisso, é isso aí?
Não, na verdade a pergunta é sobre o comando move. Você usa o Move comando move para aqui. armazenar o WT, o de cima, na verdade. Sim, sim. Aham. Só que esse é um comando que a gente viu lá na ISA que ele mexe Ah, no bit de estado. sim, sim, ele mexe no bit estado. Já entendi sua pergunta. Realmente, sim, mas por quê? Você acha que faz alguma diferença? É isso que você quer saber? Tipo no status? Você vai. Se ele mexe num bit que faz parte do estado, depois, quando você for salvar esse status, ele já vai estar com uma modificação no processo aí. Certo, mas só para deixar claro uma coisa, você vai mexer, esse aqui ele mexe na variável C, no bit C, né, no bit C deixa eu lhe falar, como que fala, do status, correto? Então, sua pergunta é uma direcionada a isso, realmente, sim, ele movimenta, só que veja bem, se você, por exemplo, tiver um zero, né, um zero lógico no registro de trabalho, um zero, tudo zero, essa variável C tem que valer um, não é verdade? Não é? Sim, Então, ela já está no status. Se eu movimento desse jeito, isso vai modificar a variável C? Não, porque se eu estou movimentando o registro de trabalho, que é tudo zero, para um outro registro, que é WTemp, essa mudança vai alterar a variável C? Não vai alterar, porque ela vai continuar sendo zero, não é? verdade, Então, verdade. então essa primeira movimentação aí não vai alterar nada. E agora já sei qual é o problema do erro aqui, gente. E esse erro é meu porque me passei a falar, mas quando vocês vão fazer o programa, esse org 00, ele tem que ficar primeiro que o org 004. Tanto é que aqui também ele está falando, e eu não me atentei a isso, dice que, eh, obviamente, que o registro em operação não está no banco zero. E por quê? Porque o banco zero está associado ao vetor de reset. E se eu vou iniciar o meu programa, ele tem que iniciar a partir do reset. Quando ele começa a rodar, o que que ele encontra primeiro? O org H004. Ou seja, ele está dizendo que isso aqui não está endereçado no banco zero, porque o endereço para o banco zero, como já falei, esse aqui sempre está no, perdão, o endereço para o vetor de reset sempre está no banco zero, e eu coloquei ele depois, isso não pode. Então, evidentemente, o problema está aí. Eu vou colocar ele aqui, de primeiro, certo? Aqui, que bem claro isso. Então, observem, isso aqui não vai fazer nenhuma diferença, porque ó, ele chega em 00, início, então ele pula tudo isso e vai para cá, pá, e tem um loop. E aqui, quando está no loop, acontece a interrupção e vem para a org 04. Ele nem volta mais para cá. Deixa eu ver se é isso. Tenho quase certeza que é isso. Quase não, acho que é. Aí tá. Então era isso mesmo. E aí agora a gente somente vai testar aquele probleminha físico da porta RA4, mas para isso a gente vai vir aqui, né? Ah, já carreguei, né? Eu acho que sim, né? Vamos ver aqui no S, ok, pronto, e vamos ver. Pronto, o LED está aceso. Nesse momento, que está acontecendo aí? Lembremos, né? Lembremos que nesse momento só está acontecendo isso aqui, né? Essa parte aqui do programa. Está acendendo um LED e está carregando constantemente o número 50 em hexadecimal no registro de trabalho. Isso é o que está acontecendo aqui. Se eu pressionar esse botão, o que vai acontecer? Um bit, que é esse aqui, vai ser detectado como 1. Logo, ele vai ir para aqui, complementa tudo que tiver em B, e complementar vai fazer com que aquele LED que está na porta B vire 0 e ligue o RA4, não é verdade? Então, vamos ver se isso acontece, né? Ó, aqui tem um probleminha.
Ó, como vocês podem observar aqui, não, aqui vai ter que ser feito outra coisa porque o, o Proteus também não ajuda muito às vezes, mas ó, é, não sei se vocês já perceberam na aula 5 bloqueia muito às vezes até para usar o osciloscópio, mas se eu não funciona com isso, eu vou usar o Coffee também, né? Aí, peraí, não, de novo, vou usar o outro, deixa eu ver. Bom, mas além disso, eu quero que vocês verifiquem também que o RA4 ele só funciona como entrada. E, perdão, o RA4 ele não está mostrando nada na saída, né? Como a gente falou, porque ele é Open Drain, né? Bom, vamos ver aqui que foi o problema. Isso, o 3B. Isso mesmo. Eita. Uhum. Bom, eu vou colocar aqui então o LED, né? Vamos ver. Uhum. Bom, vamos testar isso aqui, porque vou colocar aqui. Isso aqui estava ligado, agora eu vou desligar. Tem que pelo menos funcionar, senão o problema vai ser outro. Mas se for isso, então eu registro de complementar. Eu vou. A instrução complementar, vamos ver, eu troquei pela instrução convencional BCF. Pronto, vamos ver. Não está detectando a interrupção externa. Não está detectando a interrupção externa. Só vamos conferir se realmente foi configurado corretamente, certo? Ou vamos ver. 3B, né? Isso aqui é o mesmo que. O detalhe, aqui temos uma coisa que provavelmente tem a ver com datasheet, certo? Que é com a porta B. A porta B é a porta que se encarrega de configurar algumas portas bidirecionais, como também da interrupção. E muito provavelmente o problema está aqui, a ver, tabela B. O RB0. Aí está. Então, nosso problema está justamente aqui. Ele disse que pode ser programado por software interno, certo? Não. Uhum. Então a gente vai ter que reconfigurar isto. Eu vou somente verificar que o Option Reg também esteja correto. O Option Reg, eles são 2, 6 e 7, né? Então, também tá... Gente, se vocês têm perguntas, vocês podem ir fazendo enquanto eu vejo aqui o datasheet. Ou uma aqui.
certo? Eu que desabilita, já fiz. E o aqui. Fazer por separado, vai aqui. Professor, Diga. o senhor falou para perguntar, foi uma coisa que eu vi no Schoology. O senhor tinha colocado no planejamento a entrega da próxima atividade para segunda-feira, dia 30, correto? Ah, sim, sim. Uhum. Eu vi que tá como entrega dia 3 de dezembro, entrega da lista 2. Eu troquei, não Ah, o foi? senhor alterou, né? Sim, sim, porque eu achei que estava muito próxima. Aí eu deixei para entregar um pouco depois e, bom, eu vou ver aí o que eu faço para o projeto prático 2, que eu que avalia essa segunda fase. Eu vou ver aí. Pronto, era só para confirmar mesmo se foi algum erro ou se a mudança procedia Não, mesmo. não, é isso mesmo. Beleza. Uhum. Hum, Uma outra duvidazinha que eu fiquei, professor. Diga. Você criou um loop ali infinito, e aí Uhum. dentro desse loop você fica continuamente mandando o LED acender. Você poderia Sim. mandar ele acender fora do loop e ele ia continuar aceso dentro do loop, né? Não, não porque essa instrução demora um ciclo máquina. Depois que ela executar, vá para o final do programa e acabou. Então, para você manter coisas constantemente acionadas, um loop, entendeu? Eu Não, não sei se professor. foi isso, não sei se Se, entendi. se você acendesse, se você mudasse o bit com o BSF antes do loop e depois entrasse nesse loop, ele não ia permanecer aceso? Você está falando colocar aqui BSF, é isso? Por exemplo, só que aí depois ia ter que fazer o iniciar o loop, de fato. Sim, então, se você liga ele antes e entra no loop, é a mesma coisa, né, eu acho, né? Foi essa dúvida que eu fiquei, porque quando ele está dentro do loop, a impressão que passa é que a cada ciclo do clock ele está acendendo de novo a luz, como se ela estivesse piscando absurdamente rápido. Cada 4 ciclos do clock ele É, a está cada acendendo. 4 isso. Isso, mas isso é um tempo de 1 microsegundo, então fica imperceptível, né? Mas olha aqui, eu estou só tentando modificar isso aqui. É, eu vou ver se é isso aqui também. Tenho minhas dúvidas com relação à porta B ainda, por isso que a gente sempre tem que conferir aqui na tabela, a tabela das portas, o que cada pino tem de particularidade. Estou achando que isso aqui é uma mensagem importante. Eu acho que eu vou ter que configurar ela como saída para liberá-la e poder utilizar o pino da interrupção. E uma maneira de ver isso aqui é usando o próprio diagrama de blocos, né? Vamos ver aqui. Diagrama de blocos do RB0. Uhum. Vou fazer uma tentativa. Então, esse diagrama, esse aqui é um flip-flop tipo D, como vocês podem ver, tem acoplado a um buffer TTL. Se eu aplico uma interrupção, ela tem que vir certamente aqui. Esse é flip-flop por ser tipo D, né? Ele vai funcionar, pelo que estou vendo aqui, né, em sincronia com com essa instrução que é RD de leitura da porta B, que está explicada lá perto do diagrama de blocos. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou somente modificar, eu fiz uma modificação aqui bem simples e vou agora mandar isso aqui. Vamos ver. Uhum. Pronto. Uhum. Eu tô achando que é isso aí. Bom,
Evidentemente, eu vou trocar aqui, a ver. Vou colocar tudo em um e somente o primeiro como saída para liberá-lo e assim poder utilizar somente, usufruir somente da conexão que ele tem aqui, dessa conexão que ele tem com esse triestado. Gente, isso aqui pode ser até um pouco, né, é rigoroso, mas para trabalhar com microcontroladores tem que ser bem detalhista, né? Então, por exemplo, aqui ele está falando desse MOSFET, né? E pelo que a gente pode observar, quando a gente habilita isso aqui, que é o RBPU é um bit, né, que a gente habilita no Option Reg, né? RBPU, é isso mesmo. Você termina habilitando ou não resistores de pull-up. A gente desabilitou eles, certo? E ao mesmo tempo a gente tem que utilizar isso aqui para entrar. O único caminho de entrada é esse aqui. Então eu vou configurar ele como saída, certo? Para ver se isso ajuda na liberação disso aqui. Esse caso ele fica aberto e aí eu posso enviar algum sinal elétrico por aí, que é o sinal que eu quero do botão. Primeiramente é isso, né? Quero ver isso. Mas eu acho que. Peraí, não. Deixa eu ver. RBPU está no Option Reg, só para confirmar aqui. Acho que é isso mesmo. São resistores de pull-up. Eu desabilitei eles, foi o que a gente fez, né? E a gente também habilitou isso aqui, né? Modo de interrupção por transição de subida, né? Pronto. Beleza. Isso por um lado. Se eu pressiono esse botão, ele tem que desligar isso aqui, né? Tem que desligar, já que aqui está ligado, então aqui desliga. Então, vamos ver. Primeiramente é isso. Hum, complicou isso aqui agora, peraí. Eu fiz o que agora? Ele não está detectando a transição. Não está detectando. Deixa eu ver. BCF, complementa. Bom, gente, eu vou ver aqui então de outra maneira. É, gente, alguma dúvida, alguma coisa? Aproveitar que eu estou aqui vendo isso. Esse programa aqui aparentemente já está bom, mas alguma coisa você me passou por aqui. Vamos ver de novo. Não. Bom, e outra coisa, só logo para adiantar, eu vou colocar aqui o pull-up, né? Porque, deixa eu ver aqui, vou colocar o resistor de pull-up que a gente tinha comentado para, eh, pronto. E com isso aqui eu vou somente garantir que na saída exista
um valor, né? Vou colocar 1K e vou colocar um LED aqui, né? Certo? Vou colocar um LED aí. É isso mesmo. Vamos ver. Um LED verde aqui. Pronto. Aí tá. Uhum. Não sei se vocês estão percebendo, mas aqui eu coloquei aquele resistor de pull-up, já que ele é de drenagem aberto, né? Então eu tenho que conseguir colocar um pull-up aqui para eh, garantir que quando ele mande um 1, certo? Que vai dar a chave aberta, que vai deixar esse transistor não polarizado, vai garantir então que eu tenha um lógico aqui, né? E quando eu mando um 0, então ele vai mandar um 0, né? Então, tecnicamente, é isso aqui que aconteceu, gente. Não sei se vocês perceberam, eu vou carregar de novo aqui o ponto .etch agora. E aí está. Ele liga o LED, né? Como vocês veem. É, o LED verde, né? Que está, o LED verde, ele está ligado ao pino RA4, né? E o pino RA4, ele é somente acionado aqui, no, na interrupção. Alguém tem dúvidas aí? Entendeu qual a ideia do programa? A ideia deu para entender bem, professor. Agora, essa falha aí, essa confusão que teve naquele pino que ficou realmente bem complicadinha. Só reassistindo o vídeo com calma para a gente entender Sim, sim. direitinho. Vejam bem, tem uma outra coisa. Sugiro que quando trabalhem com... É porque também, é, não sei, bom, eu acho que quando estou gravando também, o Proteus, ele já me deu algumas coisas meio incoerentes. Aí eu reinicio e ele roda de novo normal. Como também me aconteceu muito na aula número 5, não sei se vocês já assistiram, eu estava lá usando o osciloscópio, e o osciloscópio às vezes fica sem nada, Ele né? travava Aí, e não respondia. isso aí você para, fecha, abre de novo, até que vai, mas eu acho que também pelo custo de processamento, né? Eu estou aqui com várias coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso atrapalha um pouco no processamento também, não sei. O consumo, né? O custo computacional do processamento da simulação junto com a transmissão de vídeo, né? Bom, basicamente a ideia é essa, né, da interrupção. Na lista que vocês vão encontrar, na lista número 2 tem 4 questões. Nessas 4 questões, vocês vão abordar alguns problemas que já mostrei e os outros eu vou apresentar a partir da próxima aula, que é amanhã, que são aulas assíncronas, né, que eu vou deixar lá gravadas. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar ou podem me dizer através do... Vocês podem marcar comigo, aliás, como eu falei, né? No horário de atendimento, tá? Ou aproveitar nos dias do encontro síncrono e me avisar com antecedência para eu me conectar mais cedo, né? Essa é a ideia. É essa aí. Dúvidas? Professor, eu Diga. tinha perguntado para o senhor sobre a entrega do projeto para o dia 7, Ah, mas lembro, aí lembro. o senhor falou com o Luciano que adiou a entrega da lista, então o projeto vai ser adiado também? Não, não, a lista ela não ficou para ser entregue próxima do projeto. E o projeto, ou Hum, melhor, a avaliação prática
que era para o dia 7, ela continua, só que agora ela vai estar um pouco amarrada a essa lista que vocês vão fazer. Então, querendo ou não, você vai estar trabalhando, já vai ficar adiantando o seu lado na medida que trabalha na lista número 2, certo? Então, você não vai estar trabalhando em duas coisas isoladas, entende? Entendi. Tá certo, professor. Beleza. Alguma outra dúvida, gente? Professor, amanhã que é o horário de atendimento, não é? Quinta-feira? Uhum. Poderia usar esse horário para debater as questões da prova de hoje? Pode. Se dá tempo, tudo bem, a gente pode fazer isso amanhã, no horário que diz lá, que é 5 horas, né? 5:40, não me lembro. Eu vejo o horário, mas eu vou estar lá no horário que diz no plano de ensino. Se é 5, estarei 5. Se é 5:40, estarei 5:40. Tudo bem? Pronto. Eu te aviso também. Caso não Certo. vá Beleza, aparecer algo do tipo, você não ficar lá esperando. Pronto. Certo. Tranquilo, então. Combinado. Gente, então era isso. É, espero que vejam esse vídeo aqui, assistam, né? É só isso, gente, por hoje, tá? Eu agradeço aí vocês, tudo. E já sabem, a prova é até meia-noite, né? Os que querem ficar até meia-noite, né? Isso. Tá bom, gente. Então, boa noite e Ok, professor. até Boa amanhã. noite aí. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Buenas noches.